Opa, como vai? Aqui é o Gio. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre desenho. Não, nesse vídeo eu não vou te ensinar a desenhar. Nesse vídeo eu vou ensinar como você precisa ser criativo com cada linha que você desenha. E com um ótimo exemplo de ser criativo com cada linha, eu tenho umas thumbs de um canal que eu assisto, que é o Anderson. E o caso do Anderson é o melhor que eu poderia estar falando sobre criatividade, porque ele consegue passar muito bem a ideia dos seus vídeos pelas thumbs. Isso é uma coisa muito importante para o artista, passar a ideia certa quando alguém olhar sua arte. Próximo tópico, que é uma dica para eu abordar aqui, é o quanto você é insistente, porque o quanto você é insistente é uma coisa extremamente importante para o desenho, para caso você erre. Eu posso te jurar, uma linha pode estragar o desenho, e quando você percebe que o seu desenho está estragado, você vai começar a se culpar, e você vai começar a pensar se aquilo não é uma perda de tempo, se você realmente é bom para desenhar. E eu vou te falar, às vezes você desiste de algo que tem muito futuro. E como melhor exemplo para o que eu tô tentando falar, eu vou mostrar uma parte, um vídeo de um gringo. Eu vou deixar link nos comentários aí. As much as I love drawing, painting, art, and all that other weird creative stuff, I'm not going to lie. It's hard. It gets tough. Anyone can learn to do it, but that doesn't make it easy. First off, drawing itself is just hard, and you get very frustrated, and your head hurts, and you're trying to make the thing happen, but the thing is not happening. This is not the thing. So you stop, and you have to ask yourself, oh, am I actually an idiot? I can't do this, and continuing to do it is going nowhere. But somehow, you just have to move on from that and keep doing it. And you have to do it again and again and again, and it could either look like it's getting better or it's getting worse, you can't even tell anymore, but somehow you keep doing it, and then suddenly you're done. You did it over and over again, and you learned it, and now you can finally look yourself in the mirror, and you can say, wow, I can draw a cube. Desenhar não é fácil. Eu sei que vai ser meio que um balde de água jogar. E se você falando essas informações que desenhar não é fácil. Só que dependendo, se você realmente. Você tem que se conhecer, você tem que saber se você vai aguentar tudo isso. Porque não adianta se dedicar tanto para depois simplesmente desistir. Você tem que pensar se você consegue. E se você consegue, você vai, você insiste. Você nunca vai desistir. Se você não consegue, você nem começa, porque vai ser melhor pra você. Outro ponto que eu preciso apontar aqui pra desenhar. Você é criativo? Se você não se acha criativo, é um ponto, porque toda a área da arte é criatividade e esforço também. Porque não adianta você desenhar bem, sendo que, vamos supor, todos os seus personagens são genéricos, tudo que você desenha é paisagem morta. Você precisa desenhar alguma coisa a mais. Agora eu vou deixando dois trechos de vídeo, um do vídeo do Anderson e outro da Reply. Você se considera uma pessoa criativa? Eu sei que muitos de vocês vão dizer que não, assim como eu, então eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Qual o limite da sua criatividade? O Esquilo me disse que a nossa cabeça funciona exatamente assim. Ela é como um HD ou um SSD que guarda as nossas lembranças, só que a gente é bombardeado de informações não muito úteis todos os dias e que não tem tanta necessidade de serem armazenadas. Então, como elas são meio que temporárias, com o tempo a gente acaba descartando elas. Se você come todos os dias arroz, feijão e uma salada, isso acaba se tornando uma ação rotineira. Então, qual seria o sentido de guardar essa informação 365 vezes durante um ano? Mas se você quebrar essa rotina comendo um peixinho com angu, por exemplo, em um desses dias aí do ano, a chance de você lembrar dessa informação é bem maior. A verdade é que durante toda a minha vida encontrei pessoas que achei parecidas com as outras, que olhava pra uma e pensava na outra imediatamente. Acho que você já deve ter passado por isso. O caso mais absurdo foi quando eu tava na faculdade e vi um cara que tinha o mesmo rosto que a minha tia. Era idêntico, eu juro. Ok, talvez não fosse idêntico, e eu tenho um leve problema de reconhecimento facial, mas a semelhança me perturbava da mesma forma. Parecia que tinham ficado com preguiça de criar um design pro rosto do moço. Se fosse no desenho, a gente chamaria isso de síndrome do mesmo rosto. Deixa eu explicar melhor. Já notou como algumas
princesas da Disney, principalmente as que têm traços europeus, parecem a mesma pessoa? Jogos tipo Danganronpa, o próprio Genshin Impact que tava todo mundo jogando, mangás antigos como Sailor Moon, Dragon Ball, Pokémon, mangás modernos tipo Bakuman, aqueles baseados em Isekai, e romances escolares genéricos, pra não mencionar os ecchis, né, onde todas as garotas têm a mesma cara, que pela estilização do próprio gênero se tornam extremamente semelhantes entre si. Bem, isso não é coincidência. Além daquela velha justificativa de padrões de beleza, existe uma verdade muito mais sinistra e profunda por trás dessa cortina de fumaça da falta de representatividade. Chama preguiça. Tão legal assim, e eu deixei a Reply fazer. E eu fiquei me perguntando, mano, será que eu não sou um artista? Mas, esquece, era só um bloqueio criativo. E ter tido isso pela primeira vez com desenhos me gerou vários questionamentos que nem mesmo têm respostas, mas pelo menos isso me fez entender algo. Se você desenha, não necessariamente o seu bloqueio tá em desenhar, mas pode ser na etapa de ter ideias, ou em como aplicar essas ideias, ou até em algum dos processos de pintura. Se você cria vídeos pra internet, você pode estar com bloqueio também em ter ideias, em falar, em editar. Nunca é no geral, mas sempre em alguma etapa. E falando em ideias, quando se trata do meu canal aqui no YouTube, eu sempre me achei super criativo porque eu sempre tive um monte de temas diferentes pra tratar e eu nunca tinha feito aqueles posts pedindo ajuda com um tema novo, tanto que quando chegou a metade de 2020, eu anotei todas as ideias que eu ainda tinha guardado de vídeo pra fazer até o final do ano e deu umas 17 ideias. Mas eu comecei a notar que meus últimos vídeos todos parecem sempre rodar em torno do mesmo assunto. Era sempre falando de rótulos e comportamento na internet, seja de fanbase, artistas, sei lá. E isso me lembrou outra situação. Ano passado eu comecei a editar vídeos para um amigo meu e o processo de criação dos vídeos dele meio que demandava muita criatividade. No início era tudo muito divertido porque eu tava explodindo de ideias, mas conforme os vídeos foram passando você percebe o quanto a edição que parecia muito criativa foi se tornando cada vez mais padronizada. E meio que não tem nada de errado em você fazer uma edição padrão, mas na minha cabeça daquela época eu tinha a ideia de que ter um padrão era algo ruim. E pensando nessas duas situações, eu meio que entendi o que estava acontecendo essa semana. Sem algo que eu não posso negar é que nos últimos meses eu não tenho lido nenhum tipo de livro, eu não vejo mais documentários e eu só voltei a ver filmes nas últimas semanas e são sempre filmes que eu já assisti. E os vídeos do YouTube que eu ando vendo, meio que é só quando eu tô comendo alguma coisa ou antes de dormir. E normalmente esses vídeos não são nada parecido com o que eu produzo aqui pro canal. São vídeos normais, rotineiros, seja vlog. Isso refletiu muito em mim porque como eu vou falar de algo diferente ou criativo se eu não ando alimentando a minha própria criatividade? A minha teoria é que a nossa criatividade se comporta como o tempo. Se a gente não continua tendo novas primeiras vezes, aprendendo e vivendo experiências diferentes, o tempo parece passar cada vez mais rápido. E a nossa criatividade precisa ser alimentada dessa mesma forma. Então, meio que sim, é aquela lógica de sempre. Consumir coisas é a melhor forma de se livrar de um bloqueio criativo. Então, eu decidi a viver coisas novas, conhecer pessoas diferentes, consumir coisas diferentes, porque isso me inspira a criar. Caraca, você assistiu tudo isso de vídeo? O máximo que eu posso fazer é agradecer você e falar um adeus, já que o vídeo já acabou. Deixa o like, vagabundo, compartilha. Inscreve só com o sino ou eu vou te enfrentar o mundo. Aproveita e vê outro vídeo, corre no vídeo. É melhor cê marca o sino ou eu vou atrás do teu pino.